Oi, pessoal. Conversa quente hoje. Recorde absoluto de audiência num papo que tivemos há algumas semanas. Foram tantos pedidos que ela já está de volta. Esse sucesso se deveu a dois fatores, em minha opinião. O primeiro, pelo tema que abordamos naquele podcast, que foi ódio, intolerância nas redes sociais, a febre do politicamente correto. E o segundo fator, pelo brilhantismo da minha convidada, que já ganhou um convite permanente para sempre estar aqui. A psicanalista Renata Conde Vescovi tem um raciocínio rápido, um conhecimento incrível sobre os temas que ela domina, que ela estuda e que ela vivencia diariamente em seu consultório e em suas conferências. Hoje a gente vai falar dos transtornos mentais em crianças, adolescentes e adultos. Eu sei que é um tema vastíssimo, lógico que a gente não tem a pretensão de dar uma aula aqui, a gente vai só pincelar algumas coisas aproveitando toda a experiência da Renata nesse assunto, né? A gente está vivendo a verdadeira pandemia de desequilíbrio mental atingindo a nossa sociedade como um todo. A Renata é psicanalista da Escola Lacaniana de Vitória, professora convidada da Faculdade de Direito de Vitória e também autora e organizadora de diversos livros sobre direito e psicanálise, além de atender em seu consultório. Renata, pare de fazer tanto barulho, pelo amor de Deus. Eu já sei, e a nossa audiência também já sabe, que temas espinhosos para você são como algodão doce. Então, bem-vinda mais uma vez. Lori, mais uma vez aqui com você, tão bem-humorado e me fazendo falar de uma forma mais solta. Eu estava vendo que tanto barulho é esse que ela faz, meu Deus do céu, que bota um livro em cima do outro. Eu falei assim, não é possível. Será que a Renata está aí mesmo? Mas como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, por essa conversa que eu espero que seja tão divertida, a despeito da temática que é tão séria e tão delicada, né? Mas uma dose de humor sempre ajuda um pouquinho a gente poder transmitir aí alguma experiência. Sim, eu concordo com você. Eu acho que o caminho do humor ele não deve ser confundido como uma irresponsabilidade. Mas os tempos sempre são tão pesados, os problemas para as pessoas todas são tão complicados sempre. Se não tiver um pouco de humor, a coisa fica bem perto do insuportável, para não dizer insuportável, né? Eu acho que o caminho é esse também. Isso aí. E eu acho que foi por isso que também o que você falou da outra vez, também era um tema polêmico, controverso, bateu todos os recordes, assim. As pessoas me ligavam, mandando mensagem, quem é essa mulher? Onde é que você achou essa Renata? Que alegria, que bom que a minha palavra fez barulhinho bom. Exatamente, barulhinho bom. Olha só, Renata, vamos começar já falando de traumas. Se eu errar em termos, são coisas muito técnicas, eu não tenho esse conhecimento. Então, por favor, você pode me corrigir sem medo, tá? Eu prefiro ser corrigido do que falar bobagens e todo mundo falar, olha só o que o Lori falou. Enfim, eu vou começar falando sobre o filme Joker, o Coringa, lançado em 2019, que foi um sucesso imenso no mundo todo, público e crítica. O Coringa arrecadou mais de $1 bilhão em bilheteria e com esse valor ele se tornou o primeiro filme classificado para maiores de idade a atingir essa marca. Ou seja, era uma temática muito complicada, mas que atingiu a sociedade. Sim. Né? E eu chamo a atenção para isso somente para demonstrar exatamente o quanto o assunto desperta interesse. Né? O filme apresenta o indivíduo, enfim, só para quem não assistiu, que se torna o Coringa e que apresenta sinais muito fortes de traumas de quando era uma criança, que foi muito agredida, foi abandonada, etc, etc. Mas por que eu estou falando do Coringa? A pergunta é, todo adulto passa a vida toda querendo compensar ou consertar o que ele teve ou não teve quando criança? Ou seja, todos nós somos ou estamos condenados a viver eternamente remoendo ou resolvendo os traumas e condições que vivemos em nossa infância? Olha só, Lori, remoendo... Eu sei que a pergunta é grande, mas... Sim. Bom, antes de mais nada, é preciso dizer assim, que todo o ser humano sofre um trauma, né?
O que é esse trauma? O trauma é o fato de você nascer, né? O ser humano, eu disse isso em uma outra oportunidade, o filhote do humano é o único que não nasce pronto, como os animais, né? E ele precisa de um outro para poder sobreviver na cultura, né? E ele sofre, vamos dizer assim, uma espécie de banho de língua nesse corpo, né? Quer dizer, esses que o acolhem transmitem a ele a linguagem e transmitem as suas experiências de vida anteriores com o melhor e o pior, que traumatiza o ser humano. Né? O traumático não é só um sofrimento, uma situação difícil que se passou na vida. É o encontro do filho do homem com aquilo que a gente chama em psicanálise da castração. O que é isso? É impossível sabermos tudo sobre tudo. É impossível. Então, nós temos um buraco na nossa constituição psíquica. Isso, por excelência, é o trauma. Não dá para saber tudo de tudo. É evidente que passamos também por situações familiares dolorosas, sofridas, né? E você mencionou o filme Coringa, é um filme incrível, né? Que nos convoca a pensar assim, a respeito do que nós vivemos hoje, porque o filme Coringa é uma crítica a isso que a gente vive na ideia de termos que ser todos felizes, bem-sucedidos e darmos respostas de muito sucesso. Sim, né? Exato. E ele era um resto na sociedade, né? Um palhaço, porque portava uma patologia psíquica, né? Um trauma, carregava um trauma ali na sua relação familiar, na sua origem familiar. Mas eu não sei se é isso que você quer focar aí. Vamos lá. Sim, é isso. Eu queria saber se eu falei de um trauma gigante, de um filme que é icônico, para te perguntar se todos nós, mesmo os pequeniníssimos traumas, estamos condenados a isso, a passar o resto da vida tendo que fazer terapia, ou psicoterapia, ou análise para resolver as coisas que ficaram mal resolvidas lá atrás. Tá. Olha só, remoer eu acho que não é uma boa palavra. Nós não temos que passar a vida remoendo, até porque remoer é não sair do lugar, né? Você fica ali metabolizando aquele sofrimento e não consegue investir na vida. Aliás, quem remoe demais fica só culpando ao outro pelas suas infelicidades e não se responsabiliza pelas suas dificuldades. Né? Então, se vitimiza, né? Se vitimiza demais. Então, assim, primeiro postulado, nada de ficar culpando mamãe e papai pelos nossos sofrimentos. Os nossos pais são crianças como nós, vamos dizer assim. Sim. Passam aquilo que podem passar, o melhor e o pior. Né? Então, a gente precisa se responsabilizar por aquilo pelos traumas que a gente carrega, digamos assim. Então, remoer não é uma boa palavra. A gente precisa encontrar e inventar uma solução, uma saída para a nossa dor de existir, que isso é condição do humano. Né? Entendi. Mas eu falo assim, por onde começar? Né? O que a gente tem que identificar quando esses sentimentos pesados, sejam com 7 anos de idade, com 15 anos, com 39, com 80, quando esses sentimentos pesados grudam na gente e não querem largar? É que alguma coisa não está indo bem para o sujeito, né? Assim, essas dores que surgem inesperadamente, o sujeito às vezes passa uma vida inteira ali achando que está tudo bem, de repente ele encontra uma pedra no meio do caminho. E qual é o aviso de incêndio, digamos assim? O sujeito começa a se angustiar. Ele começa a ser tomado por esse afeto, que eu digo que a angústia é um afeto primoroso, porque ela não engana, né? O sujeito pode estar com medo, com pânico, mas a angústia, esse sentimento difuso que causa um desconforto, é uma boa hora de procurar um analista, né? Antes de encontrar, às vezes, soluções rápidas de sair se medicando demais. Por exemplo, a gente sabe que a medicação ela tem uma boa função quando bem prescrita, mas os sujeitos às vezes buscam soluções milagrosas, instantâneas, e isso faz uma espécie de bálsamo naquele sintoma que está brotando, mas não resolve a questão. O sujeito precisa encontrar palavras para nomear esse sentimento difuso que é a angústia, né? Que se a gente souber aproveitar, isso nos leva a bons lugares,
a gente aprender a lidar com o nosso sofrimento psíquico é muito valioso, né? Nós não podemos ter medo dos nossos sintomas, aqueles sintomas que nos acometem, através de uma insônia, uma inibição, uma paralisação, uma síndrome do pânico, que esse é um dos sintomas da nossa modernidade, aí, da nossa atualidade. Nós precisamos colocar palavras nisso, né? Porque, por exemplo, para a psicanálise, o sintoma ele precisa ganhar voz, né? Diferentemente da medicina, que quando aparece um sintoma, a medicina ela vai essa é a função da medicina, ela tenta extirpar o sintoma, né? Solucionar o sintoma, né? Entendi. Eu tenho um amigo, Renata, que sempre fala assim: Lore, tem curso para virar carteiro, tem curso para virar médico, para virar professor, para virar pedreiro, tem curso para tudo. Tem curso até para ser padrinho de batizado, curso de noivo, etc. Mas o curso para fazer a coisa mais importante que existe na face da Terra, que é educar uma pessoa, não tem, né? Você aprende a dirigir moto, a dirigir carro. Aí eu te pergunto, e aí voltando para as crianças e esse boom de problemas de crianças com taxa de suicídio, de depressão, adolescentes e tudo, é daí que vem essa onda gigantesca de pessoas problemáticas, pais ou responsáveis da pior qualidade possível? Não estou colocando a culpa nos pais sempre, porque até você já falou, os pais são crianças também. Mas de onde é que vem essa onda toda que está acometendo a sociedade hoje? Você me contou coisas terríveis, já que você vê no teu consultório. Fala um pouco sobre isso. Tá, você tocou numa coisa primorosa, porque me lembrou Freud. Freud tem um texto muito importante que se chama 3 tarefas impossíveis para a civilização. Quais são elas? Educar, fazer a política e psicanalizar. Curar pela psicanálise. Né? Okay. Bom, primeiro que você não vai poder ter a pretensão de educar muito bem os seus filhos. Por quê? Vamos pegar essa questão da educação. Porque, às vezes, os pais julgam que estão oferecendo o melhor para os seus filhos, cuidando, se preocupando, dando tudo aquilo que seus filhos precisam, mas não dão voz a seus filhos, não conseguem conversar com seus filhos e descobrir ou deixá-los dizer aquilo que eles realmente desejam. Então, muitas vezes, em nome de fazer o bem ou de resolver rapidamente as questões, você oferta tudo que a criança te demanda, ou você tenta uma solução rápida com a medicação. Né? É por isso que a gente tem visto hoje excesso de medicação em crianças, às vezes, muito pequenininhas, né, que começaram a apresentar um problema na escola de inquietação, são logo diagnosticadas com transtorno de déficit de atenção, mas isso não se localiza só na criança e no adolescente. A nossa sociedade de consumo, né, que está excessivamente medicalizada. Medicalizada não, medicada. Excesso de... Tem remédio para tudo. Remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ter fome, né? E o sujeito vai respondendo essas soluções instantâneas e entra meio que dentro de uma norma, uma padronização de conduta. Sim, perdão. Diga. Não, isso é muito efeito da nossa atualidade. Né? Eu costumo dizer que nós hoje estamos sendo pautados por um controle dos corpos, né? Pela via medicamentosa, e respondendo também aquilo que a gente chama da razão instrumental. Temos que ser eficazes, temos que ter comunicação instantânea, temos que responder a um certo padrão de conduta, caso contrário, isso é patológico, isso é um desvio. Então, estamos sendo a todo momento tipificados, né? E isso tem uma série de questões aí, desde essa lógica do consumo excessivo, né, e da felicidade, que temos que responder a um certo ideal de felicidade, e também essa loucura da indústria farmacológica que cada vez mais funda novos diagnósticos, novos sintomas para você consumir novas medicações. É uma das empresas mais ricas, né, que é a indústria de psicotrópicos, digamos assim. Tem um termo que, desde que eu vi pela primeira vez, zona de conforto. Ouvi lá atrás, eu acho que quando eu comecei a trabalhar numa multinacional,
E que eu nunca gostei desse termo. Era esse e sinergia. Me dava arrepio quando eu ouvia aquilo. Sinergia entre as equipes. Deu vontade de entrar no banheiro e não sair mais. Mas aí, como se todo mundo pudesse andar na mesma batida sinérgica, né? Como exatamente. Se isso fosse possível, meu Deus. Lembra aquela história da empatia do outro papo, né? Como Sim. se o outro pudesse entrar no outro para sentir. Exatamente. Enfim, aí eu fiquei pensando, hoje em dia, eu não sei se tem sentido o que eu vou dizer. Sair da zona do conforto parece que virou um imperativo de nossos tempos, né? E é um imperativo que deixa a gente meio que preso. Tipo assim, você não pode querer ficar sossegado fazendo aquilo que você sempre fez, que você sempre soube fazer, sem susto. Você sempre vai ter a obrigação de levantar da cama e ser um Steve Jobs. Ser um inovador e sair da sua zona de conforto, ou seja, se machucar, se dar mal, né? Fracassar, porque você saiu da sua zona de conforto. Isso tem um pouco de razão em tudo do que a gente está falando agora? Sim, porque esse termo de zona de conforto ele é extremamente paradoxal, mas a forma como ele está sendo usado hoje é saia dessa posição, né? Vamos dizer assim, que dá a você uma certa particularidade e responda a certos padrões de sucesso, resultado, entre na competitividade, seja bem-sucedido. Então, o uso que é dado a essa convocatória, né, de hoje, sair da sua zona de conforto, é porque ficar na zona de conforto é lido como um perdedor, como um fracassado. Né? Não como um respeito às diferenças. É evidente que quando pode-se usar esse termo zona de conforto para aquele sujeito que está numa posição apática, sem desejo, onde ele precisa se movimentar, mas não se movimentar para responder essas exigências, né, que eu costumo dizer da nossa lógica do capitalismo ultraliberal, que você não pode, se você não consome, não produz, você é perdedor. Né? Às vezes, a zona de conforto a gente pode ler por outra via como esse sujeito que às vezes está mortificado com relação ao seu desejo e que precisa caminhar nessa direção. Né? Mas eu entendi muito bem como você coloca e me irrita também esse termo. Saia da sua zona de conforto, porque o imperativo é venha consumir, venha produzir. Você não pode ser um perdedor. Se você não está dentro daquilo que é esperado de ser bem-sucedido, você está na zona de conforto. E não Sim. é bem assim, né? Isso, exatamente. Você também já disse uma vez que as crianças têm que ter um contato com o vazio que habita dentro de cada uma delas. Você falou Sim. isso? Falei. Já falou? Isso. Falei então, sim. Eu vou fazer agora uma pergunta que pode não ter nada a ver com isso. Você me corrige, fala nada, você entendeu tudo errado. Mas eu elaborei uma pergunta baseada nessa sua frase. Tá legal. Num país, por exemplo, como o nosso, né? Tão desigual, uma quantidade absurda de pais que não conseguem dar o mínimo para suas crianças, aí eu estou falando de comida, né? Quanto mais deixá-lo experimentar o vazio existencial. Então, a minha pergunta é, nesse caso, o que é mais importante? Não é matemática que eu estou querendo que você me diga, mas é uma pergunta para você tergiversar. O que é mais importante para uma criança em formação? Comida e amor, dados fartamente por uma família que tenha condições de fazer isso, ou limite e amor oferecidos por uma família muito amorosa, mas muito pobre financeiramente? Ótimo, eu fico com a segunda opção, tá? Porque eu já vi famílias paupérrimas, eu já fiz trabalhos com crianças adolescentes em conflito com a lei, que eu via famílias paupérrimas, que não tinham o que comer, mas os pais estavam ali sustentando para essa criança. Talvez a palavra vazio ela seja mal empregada, sabe? Você me deu um bom retorno. Porque o que é preciso para que uma criança tenha um mínimo de saúde psíquica, né? Que ela experimente na vida aquilo que a gente chama em psicanálise da lei da castração. O que é a lei da castração? É dizer para a criança que nem tudo na vida é possível. E esse vazio, que essa falta, é humanizadora. Por quê? A criança começa, diante dessa falta, que ela sabe que ela não vai ter tudo para tapar essa falta, esse vazio, ela vai poder fantasiar, ela vai poder brincar, ela vai poder
se debruçar até no seu, sofrer os efeitos de seus fantasmas, de suas fantasias, e vai começando, vamos dizer assim, a construir o seu universo simbólico, o seu simbolismo. Se você vai lá e oferta de cara para uma criança tudo aquilo que ela quer diante da angústia, porque eu acho que eu disse mais em cima que a angústia é um afeto importante, porque ele pode movimentar o sujeito. Ele faz a necessidade faz o sapo pular, vamos dizer assim. A angústia pode levar o sujeito a se movimentar e ir atrás do seu desejo. Se a criança não tem essa oportunidade de experimentar essa angústia, ela vai ser uma criança inibida, apática, deprimida, né? Então, eu fico com a opção de que uma família humilde, mas que transmite o verdadeiro dom do amor para seus filhos, transmite a falta, né? Transmite interditos que são humanizadores, eu gosto de dizer assim, né? Perfeito. Eu lembro muito de uma frase, você falando aí, do Spielberg, o diretor de cinema, que ele falou numa vez numa entrevista: a única coisa que eu não pude dar para os meus filhos foi a infância pobre que eu tive. Eu acho que isso cola um pouco no que você falou. Sim. Ele podia dar absolutamente tudo, menos os ensinamentos da infância pobre e amorosa, teoricamente. Sim, porque é a possibilidade de experimentar a vida. Eu vejo, às vezes, de experimentar a vida, e às vezes nas coisas mais simples, né? Eu costumo falar assim, por que não? Se você vai a uma praia com seu filho, se você sai para ver o pôr do sol com seu filho, aquele momento que você tem de conversar, isso é uma boa experiência na relação pais-filhos, porque é você estar ali, é você poder mostrar para uma criança ou para um filho aquilo que você gosta, contar um pouco da sua história, né? É óbvio que o nosso mundo mudou muito, né? Nós estamos sendo cada vez mais pressionados por essa lógica do trabalho impulsivo, de ter que dar resultado. A gente às vezes não consegue parar para olhar o que os filhos da gente pedem, mas se a gente conseguisse, e eu digo que isso é uma prática de responsabilização dos pais, né? Eu não gosto de ficar culpando pai e mãe, porque eles dão aquilo que eles podem, mas pararem. Às vezes a criança está fazendo um barulho dentro de casa com determinado sintoma, ou com dificuldade na escola, ou sendo uma criança extremamente agressiva, impulsiva. Aquilo é um aviso, é um pedido de socorro, digamos assim. Sim. Né? E muitas vezes esses pedidos de socorro são resolvidos como? Com excesso de medicação. Eu queria fazer uma ressalva, sabe, Louro, porque a medicação ela é fundamental em certas patologias, em certos transtornos emocionais que a criança está atravessando, ou o adulto, o jovem. Uma boa medicação ela ajuda muito o sujeito a caminhar. Mas o que a gente vê hoje é um excesso de oferta, né? Assim, eu me incomodo muito, às vezes, de ver as crianças muito pequenininhas que, às vezes, estão passando por um momento de instabilidade que é natural, né? Todo ser humano precisa, às vezes, de um tempo de elaborar. Aquela instabilidade é rapidamente calada com uma medicação, porque a escola não sabe lidar com aquilo, não suporta. Qual é a sua experiência no consultório, no seu consultório, com a Ritalina, em crianças de 7 anos de idade? Crianças com 4, 5 4 anos de idade? 5 anos já tomando Ritalina, com diagnósticos, às vezes, muito precipitados na minha avaliação, de que tem transtorno de déficit de atenção. Né? E assim, as escolas... Por que a Ritalina virou essa febre, hein, Renata? Porque ela é uma medicação, vamos dizer assim, em linhas gerais, que ela traz a concentração e o foco. E olha o paradoxo, né? Num tempo da nossa atualidade, onde estamos sendo hiperestimulados, né? Estamos, às vezes, na tela do computador estudando, chega uma propaganda e excesso de... As crianças passam horas e horas e horas, às vezes, jogando. O que acontece? É excesso de atenção difusa. As crianças, às vezes, têm dificuldade de focar. Aí, o que você faz para retificar isso? Você entra com a tal da Ritinha, como os próprios adolescentes chamam, né? A Ritinha, que eles usam para estudar, para aumentar o foco, para aumentar a concentração.
né? Ok, estamos num outro tempo, mas é no mínimo curioso o excesso, é quase que uma pandemia, né? De crianças e jovens e adultos também, que usam a tal dessas medicações, a Ritalina, o Concerta, são todas medicações que têm a mesma função de trazer a criança, o jovem, o sujeito ao foco, né? Para produzir, para dar resultado, ou mesmo para responder um certo padrão de comportamento que é esperado. Porque as instituições, sejam elas a escola, elas não querem ter problemas, né? Elas rapidamente querem que a criança seja reconduzida a um certo padrão de normalidade. Não, isso, eu vou só complementar. A medicação acaba também reprimindo ou, como é que chama? Equalizando os sintomas que começam a aparecer, e aí eles ficam mascarados, né? E eu lembro que você já falou isso também alguma vez. Toda vez que aparece um sintoma de depressão, de desequilíbrio, é um sinal de que você não está bem, que a pessoa não está bem. Mas ele também tem um lado bom, porque é a partir daquele sintoma específico que você consegue chegar lá no problema específico dela. E com essas medicações isso não acontece. Exatamente, exatamente. E o sintoma psíquico, ele é a bússola do sujeito, eu costumo dizer, né? Ele traz um sofrimento, mas se ele é bem trabalhado, se você dar voz ao sintoma, o sujeito passa a ser muito produtivo com este sintoma. Eu queria dizer uma coisa aqui que é muito importante. De novo, a medicação, ela tem um valor incalculável em determinadas situações. Imagine que uma criança que esteja num grau de angústia, que responde com uma ansiedade, com uma inquietação excessiva. Imagine uma criança dessa sem uma certa medicação. Às vezes é preciso uma medicação, mas trabalhada em parceria com um profissional que acompanha essa criança, um psicanalista de preferência, né? Assim, o que me incomoda profundamente é esses diagnósticos, às vezes, muito antecipados, sem dar voz à criança, sem que os pais, às vezes, se perguntem qual é a parte que me cabe nesse sofrimento dessa criança, né? Então, isso também não tem a ver com a disponibilidade dos pais? Por exemplo, como é que a gente acha hoje pais emocionalmente disponíveis, né? Com tantos celulares e tudo na mão o tempo todo mundo sentado na mesa, cada um no seu mundo, né? Como é que são esses pais emocionalmente disponíveis hoje também para dar esse suporte, né? É melhor, então, tascar a medicação. Mas eu fico com muita, digamos assim, com uma certa pena de pensar as coisas por essa via. É evidente que a nossa atualidade nos exige muita... Às vezes a gente não tem o mesmo tempo para parar e olhar para os nossos filhos. Mas lá atrás, nos outros tempos, as crianças também, todos nós sofríamos dos nossos traumas e às vezes os pais não observavam. Seja lá por quê? Porque às vezes não suportam ver seus filhos, por exemplo, atualizando um sintoma que era deles na vida infantil deles. Né? Assim, às vezes a gente não suporta, os nossos filhos funcionam como espelhos de alguma coisa que a gente não quer ver, e aí a gente prefere não ver, a gente prefere medicar, porque eu acho que a despeito do tempo em que a gente vive, de muita exigência de eficiência e de dispersão com as mídias sociais, quando os pais se angustiam e querem ver, eles veem. Você quer ver um exemplo? Aqui na minha cidade, eu acredito que isso não é um problema da minha cidade, isso é um problema geral no mundo. Eu vejo algumas escolas que até bem intencionadas começam a ter problema com as crianças em sala de aula e logo mandam procurar um neurologista para medicar, um trabalho às vezes com psicopedagogos, que é muito importante o trabalho, mas às vezes não passa de bom adestramento. E aí esses pais se angustiam, porque não querem medicar seus filhos muito cedo. Se angustiam, e eu disse que a angústia é um bom sinal, né? É um bom alerta, a angústia é uma boa companheira. Sintoma, né? A angústia é um sinal de que as coisas não estão bem. Se você se angustia, você para pensar.
você se interroga um pouco a respeito do seu ato. Você tem essa chance de se interrogar, né? Porque às vezes também, se a angústia é avassaladora, sujeitos embaixo do primeiro buraco e some para lá, não quer saber, né? Uhum. Então, se os pais se angustiam, eles às vezes me procuram, não aceitam de cara a indicação, às vezes, de uma escola ou de um médico para medicar a criança. Aí, o que eu tenho feito, sabe, Lori? Tenho tido bons resultados. Eu vou às escolas, digo, olha, me dá um tempo para trabalhar com essa criança, deixa eu trabalhar com essa criança aí sem tanta medicação, vamos trabalhar em parceria, família, escola, analista. E aí o sintoma vai cedendo, né? O sintoma vai perdendo aquela densidade, a criança vai se tranquilizando, vai avançando, né? Ou mesmo quando vem já uma criança medicada, aí eu vou tirando junto com o psiquiatra ou com o neurologista, aos poucos, essa medicação. Essa lógica funciona também para os adultos, né? Que chegam excessivamente medicados, né? Agora a moda é o canabidiol, ótimo, o canabidiol é bacana, eu acho ótimo, né? Mas vem canabidiol com antidepressivo, com ansiolítico, com remédio para dormir, e às vezes é uma depressão de fundo. Às vezes você vê jovens e crianças medicados com transtorno de déficit de atenção, mas o problema não está ali. Tem uma depressão que o sujeito responde reativamente à depressão numa hiperatividade, isso é coisa comum. Aí você vai lá, o psiquiatra que escuta com atenção, medica a depressão, o sintoma de transtorno de déficit de atenção desaparece. Então, isso é um bom uso da medicação, isso é fazer um bom uso da medicação. De novo, ela é primorosa quando bem prescrita. Nós estamos falando dessa oferta indiscriminada, né, de objetos, e eu vejo aqui em algumas escolas, em cursinhos de pré-vestibular, um certo tráfico de Ritalina dentro das escolas, um passando para o outro escondido, porque as escolas fingem que não veio, ou não veio mesmo, sei lá, e é uma coisa louca, indiscriminadamente. Uma doideira. Uma doideira. Poxa, Renata, que aula, hein? Muito agora, obrigado, viu? Eu adorei você ter puxado o filme Coringa, porque o Coringa, além de ter aquela situação traumática, né, da relação dele com a mãe, o imperativo categórico, né, era eu tenho que ser feliz. Né? Era um sujeito completamente dilacerado no seu psiquismo, uma relação com uma mãe louca, né? E ele tinha que rir, né? E era absolutamente violentado, abusado por aqueles que se dizem os homens do bem, os homens bem-sucedidos, né? Que o torturavam, que o espancavam. E na hora que o Coringa resolve reagir, ser ele mesmo, que eu acho aquela cena... não vou falar do filme porque a gente vai se perder, mas tem o ato de violência dele é um ato ético, de separação dessa hipocrisia que a nossa sociedade de consumo ultraliberal nos exige. Sermos felizes e bem-sucedidos. Né? E a medicação entra aí. Né? Ai. A gente acha que tem muito caminho pela frente. Espero que eu tenha contribuído aí um pouco essa Imagina. Conversa. Caramba, você quer se despedir? Da outra vez você deu o seu e-mail, quer dar novamente, quer falar uma coisa, enfim, fica à vontade. Eu diria para os pais que estiverem ouvindo, ou para aqueles que não são pais, que fiquem atentos aos sinais do sintoma. Não se angustiem tanto, não se desesperem tanto, tentando tapar logo ali o mal-estar, tamponar o mal-estar. Tentem se perguntar por que isso está se passando. Né? Assim, a gente pode ensinar muito precocemente os nossos filhos a pensar. E pensar no sentido assim, de extrair alguma sabedoria daquilo que pensa. Não é pensar racionalmente, pensei isso. É se deixar atravessar pela densidade do pensamento e da angústia. Não é tarefa muito fácil, mas não é impossível. Né? E, enfim, de novo, deixo aqui o meu e-mail para quem quiser conversar comigo e manda ficar alguma pergunta. rcondevescove@gmail.com. E agradecer a você, Lori, por essa conversa gostosa, assim, e muito divertida, ainda que seja um tema tão difícil, né, e tão sério na nossa atualidade.
Com você é fácil, acredite. Tá bom, querido. Obrigada. Bom, é isso aí. Imagina. É isso aí, pessoal. Essa é a Renata Conde Vescov, psicanalista da Escola Lacaniana de Vitória, rápida no gatilho. Não tem medo de enfrentar controvérsias nem polêmicas, está sempre aberta à diversidade de opiniões. E mesmo que muitas das opiniões, né, Renata, nesse debate sejam contrárias às suas opiniões. Você já me falou até isso, né? Se tiver, Sim. manda ver que a gente debate, que A gente conversa. conversa, né? Te agradeço demais, mais uma vez, por seu tempo, por sua disponibilidade. E acho que as nossas conversas vão mesmo acabar se tornando bastante frequentes, assim, se você quiser. E se considerarmos os pedidos de todos, se prepare, viu? Claro, vai ser um prazer. Muito bom. É isso, pessoal. Obrigado a você também que teve interesse de nos ouvir até o final dessa conversa recheada de, sei lá, transtornos e emoções. E até a próxima conversa, pessoal. Tchau, Renatinha. Muito obrigada, Lori. Tchau, tchau. Outro grande. Tchau. Um abraço e até breve.